A paz e a graça de Yao e Yausha. Irmãos, vamos continuar o vídeo. O último, nós paramos dizendo que o irmão Romilson Ferreira tem razão em incansavelmente estar abrindo os olhos da igreja, tentando fazer com que as pessoas se deem conta que nós precisamos, sim, nós devemos imergir no nome Yausha. Porque Yausha, ele simboliza as águas. E foi assim no início, lá no Rio Jordão, quando Yaohana, que foi eleito pelo Criador Yao, para isso, ele veio só para isso, ele foi trazido. O próprio nome Yaohana, que é o de João Batista, diz Yao exalta. E ele foi exaltado pelo Todo-Poderoso, o Eterno Yao, para batizar o seu filho, o Cordeiro Sagrado Yausha. O nosso mestre, o Mashiach, ele estava na barriga da sua mãe quando a sua mãe Maria foi visitar a Liseba, a Isabel, que estava com Yaohana na sua barriga também, porque Yaohana, ele é 6 meses mais velho que Yausha, e ele estava prestes a nascer. E Maria foi visitar a Isabel, a esposa de Zacariel, que é Zacarias, e ele saudou Yausha de dentro da barriga, e ela exclamou: "O menino pulou aqui saudando o seu mestre, não é? Yausha, que desde o ventre eles já se identificaram." Então, a visita de Maria a Isabel está em Lucas 1:41. Leia lá. E Yaohana, é o João Batista, diz em Marcos 1:4. Ele ficou conhecido como o batizador. E ele foi o último sumo sacerdote, que ele era da descendência de Arão. Porque o primeiro sumo sacerdote era o próprio Arão, que era irmão de Masha, Moisés. Diz em Êxodo 29:19, fala sobre o primeiro sumo sacerdote, Arão. E o Arão diz também em Levítico 1:20 que ele punha a mão sobre um cordeiro, ele pegava um cordeiro e ele lavava numa bacia para purificá-lo, e ele punha a mão sobre o cordeiro e o oferecia em sacrifício ao Eterno, e o povo, toda a igreja que cria, eles se redimiam, pediam perdão pelos seus pecados, e os seus pecados eram transferidos para aquele cordeiro que era oferecido em holocausto ao Criador, ao Eterno. Então, da mesma forma, Yaohana fazia o batizar. E aí nós perguntamos: como assim? Por que Yausha teve que ser batizado se ele era puro, honrado? Ele era perfeito, ele não tinha manchas. Exatamente, ele era o Cordeiro Sagrado, sem manchas. Por isso os cordeirinhos dos sacrifícios tem que ser de 1 ano, imaculado, sem manchas, não é? Perfeito, sem defeito, porque é uma tipologia de Yausha, nosso Salvador. Então, por que Yausha teve que se batizar? Yausha teve que se batizar porque no momento que João colocou a mão sobre ele e imergiu-o nas águas do Rio Jordão, o Espírito do Criador repousou sobre ele e jogou sobre ele todos os nossos pecados. Todos os pecados da humanidade foram jogados sobre aquele homem, um homem só. Muito triste, não é? Mas é verdade.
E isso foi feito também de exemplo para nós, porque nós temos que imergir sim, em nome de Yahshua. No nome Yahshua nós temos que ser imergidos, porque aquele sacrifício oferecido, porque depois ele morreu, não é? Pendurado no madeiro, por nós, porque ele tinha sido jogado sobre ele todos os pecados lá no batismo. Não adiantou, foi em vão, porque nós continuamos pecadores, porque nós deveríamos ter nos ficado perfeitos, nos consagrados como estávamos e purificados, lavados no sangue do Cordeiro, que é o Cordeiro Sagrado Yahshua. Nós deveríamos estar perfeitos até hoje, porém não foi assim, nós sabemos, porque aí veio o catolicismo romano, veio a igreja de Roma, bagunçou tudo, trocou tudo, modificou tudo e nos obrigou, o povo, a igreja do Criador, a fazer tudo daquele jeito diferente que não era a ordenança do Criador. E então, aquela palavra que está lá na palavra original, batizando-as em meu nome, batizando-os, o povo, a igreja, nós, em meu nome, no nome Yahshua, caiu. Porque os religiosos falaram, não será mais assim. A partir de agora, fizeram um concílio de Nicéia, fizeram o concílio de Constantinopla, fizeram reuniões aqui, reuniões ali, que eram uns simpósios que se reuniam as autoridades religiosas e eles decidiam. E aí teve um imperador, Constantino I, que resolveu que ia traduzir a palavra original e mudou tudo e já trouxe, ele obrigou os tradutores e copistas, fariseus, saduceus, a traduzirem a palavra original, aquela que foi entregue a Moisés lá no Monte Sinai, e já trouxe a primeira Bíblia, a Bíblia Septuaginta grega, que já trouxe os nomes sagrados modificados. Os nomes sagrados do Pai, ele já apareceu Deus, que nós sabemos que Deus não é nome, Deus é título, e significa Zeus, porque ele é o líder da mitologia grega e ele é originário de Theos e é grego, não tem nada a ver com o nosso Criador. E aí também trouxe o nome do filho, Ieso, que homenageava a deusa Iaso, que também não tem nada a ver com o nosso Criador, deusa grega. E aí apareceu Tertuliano lá pelas tantas. Isso que eu estou falando, que eles traduziram a palavra original, já fazia 325 anos que o Salvador tinha sido ressuscitado e tinha subido, que está até hoje lá ao lado do Pai. Depois, lá para 381, eles resolveram criar Trindade. Tertuliano, ele criou a Trindade. Ele disseram que eram 3 deuses, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós sabemos que não existe isso, isso é heresia, isso não procede. São 2, Pai e o Filho. O próprio Pai, que também está no Filho, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, ele é o próprio Pai que também está no Filho. Então, tudo que nós ouvirmos de Jesus, que depois mais tarde ficou Trindade, Maria Mãe de Deus, Jeová, Javé, todos esses nomes, Adonai, El Shaddai, tudo é paganizado, todos foram modificados, porque os verdadeiros nomes são Ial, o Pai, Al Shaddai, o Filho é Yahshua. Então, quando mais tarde eles fizeram novamente a segunda tradução da Bíblia para a Bíblia, o idioma latino, ficou
a segunda Bíblia Vulgata Latina. Então eles já trouxeram o nome Iesus, aí já não era mais Ieso, aí era Iesus. Iesus no latim significa isto é um suíno, um javali, ou isto é um porco, é a mesma coisa. E aí mais tarde, lá pelas tantas, quando muitos anos depois, um filósofo francês de nome Pietrus Ramos, que é o mesmo Pierre de la Ramée, criou na língua portuguesa a letra J. E a letra J, e eles fizeram novas traduções, e aí já não era mais Iesus, aí já era Jesus. E aí só trocaram o Y pelo I e o I pelo J e ficou Jesus. Então, nós sabemos que isso não é tradução de nome, porque nome próprio não se traduz. Isso é modificação mesmo. Isso é ocultação do nome sagrado e é paganismo. Paganizaram os nomes sagrados. Então, se você baixar o app da Bíblia Israelita, da capinha laranja aí no seu celular, você vai ver que esta Bíblia, ela traz a palavra original mais próxima da verdadeira, aquela que era em pergaminhos, e ela traz os nomes originais no hebraico, Yau e Yausha, e também ela traz os nomes originais dos livros. Matitial é Mateus, não é? É Matitial. Eles modificaram para Mateus. Ela traz Ishaial, vocês conhecem como Isaías. Ela traz todos os nomes e também os outros nomes, como céu é Shamaim, Yal-Shalã, Jerusalém, e Israel, que eles paganizaram para Israel. Então, tudo que tem El é um ídolo. El era um ídolo e eles paganizaram de propósito. Então, o nome é Yausha e nós temos que imergir sim no nome de Yausha, porque somente a água da vida, que é Yausha, o nosso Hamashia, é que vai nos purificar para nós continuarmos sendo igreja. Então, o Yausha, ele é a cabeça do corpo dessa igreja que está se formando, que somos nós. Nós somos os remanescentes. Filadélfia, e ao separa a igreja Filadélfia, um pequeno rebanho, o Eterno nunca escolhe uma maioria, ele sempre chama os pequenos grupos. Então, aquele grupo que é conhecido os remanescentes, a noiva, nós seremos honrados com aqueles que partiram já com fé, que criam no Criador e no seu Filho, embora sendo enganados como nós, com os nomes de engano, porém eles morreram na fé. Então nós seremos honrados com eles. Leia Apocalipse 12:6, que fala que a mulher foge para o deserto da perseguição do Antimachias, que está quase estourando por aí, porque nós já estamos no final dos tempos e nós estamos nos reunindo em igreja, como igreja. Nós somos igreja, o templo do Espírito Santo. Nós estamos nos reunindo em casa como igreja que somos, como a igreja primitiva fazia. E nós somos o corpo de Yausha, que somos imergidos na água, que é Yausha, água da vida. E Yausha é o cabeça da igreja Filadélfia. Venha, unam-se a nós, venham, façam-se Filadélfia. A paz de Yausha, Cordeiro Salvador, e venham salvar-se a tempo. Irmãos, não esqueçam de ler João, 1 João 5, 7, 8. É o nome Yausha, o Espírito e a água formam um elo. E nós somos Espírito, água e sangue. E o sangue de Yausha lá com a água nos lavou. E hoje ele nos purifica na imersão.